sobre fração. Então, vamos relembrar, né, para quem ainda não sabe, fração são divisões em partes iguais, tá? São divisões sempre em partes iguais. E quando que a gente vai ver fração? A partir do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o ensino médio, quando a gente vai fazer faculdade ou fazer um curso, em um momento ali você vai se deparar com fração, tá? Vamos lá. Fração são divisões em partes iguais. Divisões em partes iguais. Não se esqueça, são partes iguais. Toda vez que a gente fala em fração, a gente tem que lembrar de duas palavrinhas, que é o numerador e o denominador. O que é o numerador? O numerador indica a parte que vai ser considerada. Se eu considerar um desenho, eu vou considerar a parte utilizada. Se for uma pizza, por exemplo, eu vou considerar a parte da pizza que eu comi, tá? Então, o numerador indica a parte considerada. E o denominador indica o quê? O que é o denominador? O denominador é a parte da fração que eu divido todo em partes iguais. Tá? O denominador representa a divisão do todo em partes iguais. Representa a divisão do todo em partes iguais. Então, vamos ter como exemplo aqui 3 quartos. Então, eu vou desenhar aqui, vamos supor, uma pizza. E essa pizza eu vou dividir em 4 partes. Por quê? Porque o denominador indica o meu todo, que é a pizza, a quantidade de pedaços que eu dividi. Então, eu vou dividir a pizza em 4 partes, que é o meu denominador. Mas a parte de cima, que é o numerador, eu quero a parte considerada. Então, são 3. Então, a parte considerada, digamos que seja essa aqui. Então, eu representei aqui, através do desenho, 3 quartos, tá? Vamos fazer alguns exercícios para fixar, né, o que a gente falou. Então, nesse exercício, a gente tem um retângulo. E esse retângulo, ele está dividido em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Olha só, eu divido esse diâmetro em 8 partes. Então, vamos ver um exercício da letra A. Em quantas partes o retângulo foi dividido? Então, eu já falei, foram 8 partes. Letra B. Cada uma das partes representa que fração do retângulo? Então, cada pedacinho desse aqui representa 1/8. Então, cada partezinha representa 1/8. E na letra C, qual é a fração da parte pintada? Então, vamos ver, como que eu vou representar a fração da parte pintada? Então, eu tenho que ver em quantas partes esse retângulo foi pintado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 partes. Então,
se eu considerei 5 partes pintadas e 8. Então, essa fração representa assim, 5 oitavos. A gente não fala 5 sobre 8, tá? A forma correta da gente falar é 5 oitavos. Igual aqui, 1 oitavo. 3, não é 3 sobre 4, é 3 quartos, tá? A forma correta da gente falar a fração, tá? Esse retângulo aqui, eu dividi, vamos ver o exercício. Quantas partes eles foram divididos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes. Então, nesse exercício aqui, eu quero que fala cada parte que representa desse desenho e eu quero que representa para a minha fração a parte pintada, tá? A gente tem 3 exercícios para mostrar para vocês. Então, cada partezinha dessa aqui representa quanto? Representa 1/12. Por quê? Porque o meu retângulo ele está dividido em 12 partes. Agora eu quero que considere a parte pintada. Então eu vou ter que ver quantas partes foram pintadas. Então, vamos contar quantas partezinhas dessa foram pintadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a minha fração aqui é 9/12. Tá vendo? Ela foi representada assim. Agora eu tenho um retângulo que ele está dividido em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como que eu represento cada partezinha desse meu desenho, desse meu retângulo? Eu vou representar como 1/6. Agora, a parte pintada, eu vou querer representar a parte pintada. Aí eu vou ter que considerar somente a parte pintada. Quantas partes eu tenho pintada? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração que vai representar aqui é 5/6. Deu para entender? Aí agora aqui eu tenho um retângulo que está dividido em 4 partes iguais. Ó, 4 partes. Então, cada pedacinho desse retângulo, ele representa 1/4. Ó. E qual é a parte pintada? A parte pintada, eu tenho 4 partes pintadas e ele está dividido em 4 partes. Então, esse aqui representa um inteiro. Quer dizer que o meu todo está pintado. A gente fala um inteiro. Um inteiro. Tá? Aí, gente, agora, para que vocês entendam melhor o que é fração, eu trouxe os ingredientes aqui para a gente fazer um bolo para vocês entenderem melhor sobre fração e vivenciar isso na prática, né? Porque muitas crianças às vezes só compreendem quando a gente traz isso para a realidade do aluno, né? Se a gente ficar falando, às vezes demonstrando ali, o aluno não compreende, porque tem aluno que compreende, entende, mas tem outros que tem que vivenciar isso. Então, não é todas as aulas que a gente pode vir trazer, né, os ingredientes, fazer um bolo, né? Isso está fora da realidade da gente. Mas, uma vez ou outra, a gente pode, né, fazer uma aula diferente, uma aula divertida, para que os alunos possam vivenciar esse momento, né? Como a gente está iniciando uma fração, né? A gente vai fazer um bolo aqui, para que eles compreendam que fração está em todos os momentos da vida da gente. Numa sala de aula,
cada aluno aqui representa uma fração do todo que está aqui nessa sala, né? Então, eles ficam às vezes perguntando, para que eu vou estudar fração e aonde vai ser aplicado? Todo momento, né? Quando a gente chega em casa e quer comer um bolo, pede a mãe para fazer um bolo, ou a criança vem às vezes ajudar a mãe, se a mãe às vezes não sabe ler, a criança vai ajudar a mãe e ela vai ter que compreender, mas o que representa 3/4? Então, isso é bom para a criança aprender e ver que todos os momentos da vida da gente, às vezes, a gente vai se deparar com fração. Então, para a gente fazer o bolo, eu trouxe os ingredientes aqui, que é o leite, que a gente vai precisar, uma batedeira, né? A medida, que eu trouxe uma caneca, e eu dividi a caneca para que fica mais fácil do aluno compreender, né? Dividi em 3 partes iguais, 4 partes, né? 1, 2, 3, 4 partes iguais. Cada uma partezinha dessa representa 1/4, tá? Então, se eu tenho aqui 2/4 da caneca, é a mesma coisa que eu falar meio. Por quê? Porque eles são equivalentes. 2/4 é equivalente a meio. Tá? Você vê que vai cair direitinho na metade da caneca. E quando eu tenho essa partezinha aqui, eu tenho 3/4. Se eu encher a caneca aqui por todo, eu vou ter um inteiro, tá? Aqui eu trouxe uma forma de casa já, untei com farinha, coloquei, untei com manteiga e polvilhei com farinha para facilitar, porque com os alunos na sala de aula ficou difícil da gente, né, fazer esse tipo de manuseio. Então a tia já trouxe tudo aqui organizado. Os ovos que a gente vai precisar, por quê? Porque eu trouxe 2 receitas. Então, se uma receita eu vou usar 2 ovos, em 2 receitas, quantos ovos eu vou usar, né? São 4 ovos. Então, eu posso também trabalhar multiplicação de fração. Perguntar a eles, né? Se eu fizer 2, não fizer 2, eu fizer 4 receitas, posso também estar trabalhando isso com os alunos, tá? E aí eles vão... E quantos ovos eu tenho aqui na caixa? Eu tenho 12 ovos. Na caixinha de ovos aqui, a gente tem 12 ovos, tá? Então, eu posso trabalhar, eu trabalhando com vocês, crianças, ó, eu vou usar 4 ovos. Então, representa para mim a fração de ovos que eu usei no ovo, né? E posso pedir também o restante dos ovos, fazer uma fração com o restante dos ovos que sobraram aqui na caixa. Tá bom, crianças? Assim a gente vai representar e posso trabalhar. A massa do bolo, eu trouxe uma massa pronta. Por quê? Porque é uma massa que facilita, né? Pra gente fazer dentro de uma sala de aula. É uma massa que já tem os ingredientes aqui dentro. Quais são os ingredientes que a gente tem aqui? A gente já tem a farinha, né, enriquecida aqui com o fermento. Nessa massa a gente tem o amido de milho, que é o amido de milho ele faz o bolo ficar fofinho, mais macio. A gente já tem o açúcar, por isso que na receita nós não vamos usar açúcar, porque aqui já tem o açúcar. E nem o fermento, porque o fermento também já está aqui nessa receita. Bom? Então agora nós vamos começar a produzir o bolo. A gente vai usar a batedeira, tá? E nós vamos colocar a quantidade de leite correta. Vamos ver a quantidade de leite que está pedindo aqui. Aqui está pedindo para a gente colocar 3/4 dessa massa. Olha, crianças, para vocês visualizarem melhor, a tia dividiu a caneca aqui já em 4 partes iguais. Porque na massa, ela está explicando que a gente vai usar 3/4 dessa caneca, tá? De leite. Então, olha só, 3/4 é aqui. Então, a tia vai colocar essa quantidade aqui
de leite para a gente poder fazer o nosso bolo. Aí, o leite chegou até aqui, que é o 3 quartos, e eu vou colocar aqui na massa. Bom, agora a gente vai colocar o conteúdo, né, todo, para a gente poder fazer o bolo. E 2 ovos para uma receita, tá? Então tá aqui 2 ovos. Aí, como uma sala de aula, né, que eu tô dando aula pro 5º ano, uma massa de bolo não seria o suficiente para a gente fazer a divisão depois, para os alunos poderem comer, né? Para a gente fazer a fração do bolo. A tia vai colocar 2 receitas, tá? Então eu posso estar trabalhando com eles também a quantidade de receita de ingredientes que eu vou usar para fazer 2. Em vez de 1, eu quero 2. Então, se eu usei 3 quartos de leite, eu posso fazer também. A gente pode trabalhar a soma de fração, né? 3 quartos mais 3 quartos, aí a gente vai estar trabalhando uma adição de fração, tá? E aí eu vou usar mais 3 quartos de leite para fazer a outra receita. Então, ó, vou colocar, fazer a outra. Então, se eu usei 2 ovos, agora eu não vou precisar de 4 ovos. Então, vou ter que colocar mais 2 ovos. E, novamente, eu vou colocar o conteúdo todo do pacote aqui. Agora eu vou precisar de fazer um pouco de silêncio, porque a gente vai precisar de 5 minutinhos para a batedeira poder bater o nosso bolo para poder assar, tá? E esse bolo, como ele está sendo preparado dentro de uma sala de aula, a tia lá da cozinha, que é a merendeira, ela já está aquecendo o forno, tá? Que a gente está numa escola, já foi avisada a diretora, todo esse processo que a gente vai estar trabalhando aqui na sala de aula, tá, criança? Então agora é 5 minutinhos de silêncio para a gente poder bater o nosso bolo.
vou aqui para falar com vocês, falta um minutinho só para que o nosso bolo fique pronto para a gente colocar na forma, tá bom? A tia vai bater mais um minutinho só, ok? Pronto. Agora, como a gente já passar 5 minutinhos, né? Na batedeira, a tia vai desenformar agora. Vou colocar pra gente colocar na forma pra gente poder levar pra cozinha pra poder assar, tá? Esse bolo aqui é um bolo de chocolate, porque eu sei que os alunos têm preferência para o bolo de chocolate, né? Eles são meus alunos, eu conheço eles muito bem, tá? Eu sei que muitos aqui detestam matemática, principalmente fração, mas bolo todo mundo gosta, né, crianças? Todo mundo gosta de comer um bolo de chocolate. Então, por isso a tia resolveu trazer o bolo de chocolate, para que vocês passem também a gostar de matemática, né? Vocês vendo assim na prática, vocês vão aprendendo e vai comer também aquilo que vocês mais gostam, que é o bolo de chocolate que vocês amam. Então, ó, olha o nosso bolo como é que tá ficando. Agora a tia vai levar para a cozinha, né, que já está lá o forno pré-aquecido, né, 280 graus, e ele demora cerca de 35 a 40 minutos para o nosso bolo ficar pronto para a gente continuar na nossa aula, tá? Porque aí a gente vai poder trabalhar a fração em cima desse tabuleiro de bolo delicioso que a tia da cozinha vai assar pra gente, tá bom? Então é só aguardar agora o nosso bolo ficar pronto para a gente poder saborear, tá bom? Agora que nós colocamos o bolo para assar, a gente vai dar uma organizada aqui na sala, né? Para a tia continuar fazendo as atividades com vocês ali, tá? Então a tia tem que organizar, deixar a sala bem limpinha, para quando o nosso bolo chegar, né? Aqui a mesa está toda arrumadinha. Você vai pegar uma batedeira, guardar, colocar um copo, olhos. Como isso aqui é um plástico, gente, a gente não pode jogar no lixo, tá? Nós vamos guardar pra gente jogar no lixo correto, que a gente vai reciclar, tá? Como na escola a gente tem um lixinho ali correto, de plástico, de vidro, o lugarzinho, no lugar certo dele é de plástico, tá? Reciclado. Aí a tia vai deixar no cantinho pra gente colocar o açúcar, tá? A nossa mesa está assim. Enquanto isso, vamos dar continuidade às nossas atividades, né? Porque a gente vai precisar de um tempinho
colorir uma partezinha da pizza. Então, cada partezinha dessa pizza, ela corresponde a um cesto. Tá, criança? Efetuando. Então, ela custa R$3, ó, esse pedacinho aqui. Então, se esse pedacinho custa R$3, esse pedacinho também custa R$3, esse aqui mais 3, esse aqui mais 3, então cada pedacinho custa R$3, tá bom? Então, se eu perguntar, se eu comer 2 pedaços, vai ser 2 cestos, quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar R$6, né? E se eu comer 3 pedaços da pizza, 3 cestos, quanto que eu vou ter que pagar? R$9. Aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, aqui na questão, ela está perguntando quanto custa 3 cestos da pizza. Então, 3 cestos vai ser isso aqui, mais isso aqui. Vão dar 3 cestos. Então, ó, se cada partezinha é R$3, eu vou gastar 9. R$9 que vai custar 3 pedacinhos dessa pizza. Mas e se eu agora, ó, eu quiser comer 5 cestos da pizza, quanto que eu vou ter que pagar? Então, vamos lá. Aqui, ó, 3, 4, 5. Quanto que vai custar, crianças? Quanto que eu vou ter que pagar? Vocês sabem? Quanto que eu vou gastar? Eu posso fazer 3 vezes 5, que vão dar R$15. Vão dar R$15. E se eu comprar a pizza toda, ela inteira, o todo, quanto que eu vou gastar? Vou comprar uma pizza inteira. Quanto que vai custar? 6 vezes 3, né? Cada partezinha dessa, eu vou gastar R$18. Aqui, né? 18 reais. Tá bom, crianças? Então, ó, cada partezinha representa um cesto. Se uma partezinha é R$3, é só eu fazendo a multiplicação, né? Que vocês vão chegar no resultado, tá? Aqui, a gente vai lembrar que as frações, elas se classificam, tá? Alguém lembra aí quais são as classificações da fração? A gente tem fração própria, né? A tia vai colocar aqui, ó. Fração própria. Qual que é a outra? Fração imprópria, tá? Imprópria. E a gente tem a fração aparente. Então, nós temos 3 classificações, 3 tipos de frações, tá? A fração própria, a fração imprópria e nós temos a fração aparente. Vamos lembrar, Pati, o que é uma fração própria? A fração própria é quando a gente tem o numerador, ele é menor do que o denominador, tá? Então, vamos dar exemplos aqui de uma fração em que o numerador ele seja menor do que o denominador. Quando eu coloco assim, 2 sextos, é uma fração própria. Por quê? Porque o meu numerador ele é menor do que o denominador, tá? Quando eu coloco meio, ele é uma fração também, é um exemplo de uma fração própria. Ó, pra gente ver que o numerador é menor que o denominador. Vamos colocar aqui 3 quartos.
o numerador é menor do que o denominador, e a fração imprópria? Como que é? A fração imprópria, eu tenho... Eu estava aqui explicando aqui a fração imprópria, eu tive que parar um minutinho para atender o telefone que estava. Bom, então vamos continuar aqui. Agora a tia vai explicar o que é uma fração imprópria. A fração imprópria é o inverso da própria. É quando o meu numerador, tá? O meu numerador é maior que o denominador. Então, ó, a fração própria, o numerador é menor, tá? Aí a tia deu o exemplo aqui. A fração imprópria, o numerador, ele é maior que o denominador. Então, vamos dar exemplo aqui de uma fração imprópria. 14/7. Vamos dar outro exemplo. 8, 12, 2 avos. Então, a gente vê que o numerador, ele é maior. Eu colocou aqui 8. Essa fração aqui, ela é uma fração imprópria? Ela pode ou não pode? Não. Por quê? Porque 8/2, ele pode ser dividido, né? 8 eu posso dividir por 2, que vai ser 4. Então, ela não é considerada uma fração imprópria, tá? Porque ela não pode ser considerada uma fração imprópria. Agora a gente vai ver como ela não é uma fração imprópria, ela é uma fração aparente, tá? O que é a fração aparente? É quando o numerador, ele é múltiplo do denominador, tá? Então, como a tia colocou aqui 8/2, ela é uma fração aparente. Por quê? Porque o 8 é o múltiplo do 2, tá? É uma fração aparente. Outra, 14/7. É uma fração aparente? Sim. Por quê? Porque o 14, né, é múltiplo do número 7. Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Fração própria, nós temos o numerador, ele é menor que o denominador. Ok? Todo mundo aí, né, ligado na matéria. Fração imprópria, quando eu tenho o numerador, ele é maior do que o denominador. Então a gente vê aqui 14/7, maior, tá? E aparente, nós temos aqui o numerador, ele é múltiplo do nosso denominador. Então esse aqui é uma fração aparente. Ok? Quinto ano, todo mundo aí, presta atenção. E agora a tia deu uma atividade aqui, para a gente trabalhar com uma fração, que é uma fração mista, tá? Então eu trouxe aqui, a gente tem 3 retângulos e eles estão divididos em 3 partes iguais, ó. Todos. Então, eu tenho 2 inteiros, né? Porque essas duas partes aqui toda, mais 1/3. Então eu tenho 2 terços. 2 inteiros e 1/3. Essa fração aqui, ela é uma fração mista. Tá? E como que eu posso fazer ela transformar em fração? Se a parte do numerador é a parte considerada, quantos que eu considerei? 2.
receita, tinha, né, a equivalência, que era na receita do bolo. Então, a gente vai trabalhar o que é uma equivalência, uma fração ela é equivalente. Ela é equivalente quando o numerador e o denominador, ele pode ser multiplicado pelo mesmo número, entende? Quando eu tenho assim, 2 quartos, eu tenho o numerador e o denominador, ele pode ser multiplicado pelo mesmo número, tá? Então, como que eu vou achar uma fração equivalente a 2 quartos? Eu vou multiplicar pelo mesmo número, ó. Vamos supor que eu vou multiplicar por 2. E aqui também eu tenho que multiplicar por 2, tá? Aí eu vou achar uma fração equivalente. Então, vamos fazer 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8. Então, significa que 2 quartos é o mesmo que 4 oitavos, tá? Elas são equivalentes, ó. Ou eu posso achar que ela é equivalente fazendo a função inversa, né? O 4 dividido pelo mesmo número, né? E o 8 dividido pelo mesmo número. Aí eu acho a função inversa dela, tá? É o que eu trouxe uns exemplos aqui de uma atividade para a gente poder ver isso no exercício, tá? Aí a tia vai poder explicar melhor para vocês. Até aqui tudo bem, né? Então vamos entender melhor ali. Mas muitos alunos, quando a tia coloca uma atividade que coloca o X, dá vontade de correr, né? Pode mesmo, porque fica assim, nossa, vem o tal do X. Mas é muito simples. Como nós estamos trabalhando equivalência, e a tia falou o que é número equivalente? Quando a gente multiplica, né, pelo mesmo número. Então vamos lá, vamos pensar direitinho aqui. Se eu tenho essa equação 5, 11 avos e tenho aqui o 35, né, e o x aqui, eu tenho que descobrir o valor do x. Qual que será o valor do x? Então vamos pôr a cabecinha para funcionar. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 35? Qual é o número que a tia pode multiplicar aqui por 5 que o resultado vai dar 35? Então, vamos lá. Quem sabe responder o número 7. Quanto que é 7 vezes 5? Em crianças do quinto ano? 35. Então, se esse número eu descobri que ele é multiplicado por 7, esse aqui tem que ser também multiplicado por 7. Porque o numerador e o denominador, eles têm que ser multiplicados pelo mesmo número, tá? Então, aqui eu multipliquei por 7, aqui também eu vou multiplicar por 7. E quanto que é 11 vezes 7? 77. Então, eu descobri que o meu x, ele vale 77. Então, a fração seria essa. Tá? A gente descobriu que o valor do x é 77. Agora a tia mudou a tia, mas eu vou pôr a tia resolveu pôr o x em outro lugar, ó, lá do outro lado. Né? E para a tia descobrir, eu posso também fazer a função inversa. Né? O que a gente vê que eu posso pegar os 60, vou dividir por qual número que vai dar 20. Posso pensar assim também, tá? Em cada aluno, às vezes, tem um caminho. Não é só um caminho na matemática. A gente tem vários caminhos que a gente vai chegar na mesma resposta, tá? Então, tem aluno que falou, tia, eu posso pegar os 60 e dividir por um número que pode, né? Qual número? Eu vou pegar os 60 e dividir por qual número que dá 20? Mas eu também posso pensar, bom, se eu tenho aqui, qual número que eu multiplico que vai dar 60? 3, né? Porque 3 vezes 20 dá 60. Então, o x aqui vai ter que ser o número que eu multiplico
achar. Se eu pegar 9 e dividir por 3, eu já sei que aqui vai dar 3. Então, o meu x aqui, o valor dele é 3. Então, ele vai descobrir a fração aqui, né? É 3/20 avos. Bom? Para a gente fixar mais um pouquinho, a tia trouxe uma outra fração, tá? Então, vamos lá. O x está aqui. Como que eu vou descobrir o valor do x mesmo? Qual é o número? Como esse número aqui ele é menor, provavelmente esse aqui não vai multiplicar, a gente vai ter que dividir, tá? Não tem como a gente multiplicar, né? Porque esse número aqui a gente está vendo que é menor. Então, nós vamos dividir, tá? Qual é o número que eu dividi que vai dar 1? É o próprio 7, né? Então, eu vou dividir esse aqui por 7 e ele vai dar 1, tá? Então, se eu dividir isso aqui, eu sou obrigada a dividir isso aqui, porque tem que ser dividido ou multiplicado pelo mesmo número. Como eu dividir isso aqui, esse aqui vai ser dividido. Então, se eu tenho 14, vou dividir por 7, vão dar 2. Então, eu sei, né? Eu descobri o valor do x aqui. Então, essa fração corresponde a meio, tá? Então, todas essas frações aqui, elas são equivalentes, tá? Então, olha só. Agora é o momento do recreio, tá? A gente tem um intervalozinho que a gente vai ter que dar uma pausazinha, tá? Porque é o horário do recreio, né? E aí a tia vai esperar o recreio. São 15 minutos pra gente voltar na aula e continuar nossa aula de situação. Tá bom, crianças? Quinto ano, pode? Crianças do quinto ano, né? Já se passaram os 35, provavelmente uns 40 minutos. Nosso bolo já está pronto. Então, vamos lá aprender fração na prática, né? Que a tia explicou oralmente, a gente fez exercício, mas vamos ver a fração na prática, tá? Então, olha só, quando eu tenho o meu bolo todo, que eu não parti, né? Ele é inteiro, tá? A gente chama inteiro. Bolo inteiro, ó, ele todo. Mas eu vou partir ele no meio certinho, ó. Partir o bolo no meio certinho, ó. Essa partezinha aqui e essa aqui representa o meio. Então eu vou colocar no quadro como que escreve o meio mesmo. Vamos lá, criança? Vamos ver se vocês aprenderam. É assim que é a fração de cada partezinha ali que a tia cortou. Eu posso chamar de meio, mas eu posso também falar que isso aqui é metade. São duas formas corretas de eu pronunciar meio, tá? Eu posso tanto falar meio, como eu posso falar metade, tá? Todas as duas formas estão corretamente. Ok, crianças? E vamos lá, pra gente lembrar. O que esse 1 aqui representa mesmo, que eu falei? Representa o numerador. Muito bem. O número 1, vamos colocar aqui, ele representa o numerador. E essa parte. E o 2 representa o quê?
dividir ao meio, eu quero dividir ele em 4 partes iguais. Então, ó, vou dividir, ó, a gente vai dividir aqui, 4 partes iguais. Ó, aqui ao meio, aqui em 4 partes iguais. Se eu pedir para vocês representar no caderninho cada partezinha dessa, como que vocês vão representar para mim em forma de fração? Cada partezinha representa 1/4, tá bom? Então, vocês vão ter que representar para mim essa fraçãozinha aqui, ó. 1/4, tá bom? Agora, eu não quero dividir em 4 partes, porque a nossa sala, nós temos uma quantidade de alunos, né, maior. Eu quero dividir esse bolo em 8 partes iguais. Então, vamos lá, vou partir isso aqui no meio, 4, e no meio. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deram 8 partes. Ó. Como que eu vou representar cada pedacinho do bolo? Cada partezinha vai representar quanto agora? Representa aí no caderninho para mim. Vão ser 1/8. Vai ficar representado assim, 1/8. Porque agora o bolo não está dividido em 4 partes iguais. Agora ele está em 8 partes iguais, tá? A tia Karine vai dividir aqui novamente, ó. Dividir aqui e dividir aqui também. Aí a gente vai ver. Agora o bolo está dividido, ó. Então vamos lá, né? Também, então, bem dividida. A tia está dividindo. Tem que ser partes iguais, tá, gente? A tia que às vezes passa a faca aqui, mas tem que ser partes iguais, tá? Aqui, ó, já está dividido em mais quantidades, tá? Então vamos ver quantas partes a tia dividiu, ó. 4, 8, 12, 16 pedaços. Olha só. Então, quanto cada um pedacinho aqui representa? Agora vai ser 16 avos, tá? Agora já vem a palavrinha avos aqui, ó, que, né? É 16 avos que representa. Agora vamos colocar esse bolo para as crianças comerem, né? E aí a gente vai saborear o bolo, vamos dar para as crianças comerem. E depois a gente pode fazer algumas atividades, né? Pedir às crianças para representar para a tia a quantidade de bolo que o aluno comeu, como que representa, né? Colocar no caderninho para escrever a quantidade de bolo, ó. Partir o bolo e vou dar para as crianças comerem, tá? As crianças vão saborear, vão vivenciar isso na prática. Eles vão comer o bolo e a tia também vai comer um pedacinho para ver se ficou bom. Muito bom. Agora a tia vai dar um tempinho para vocês comerem o bolo, né? E depois nós vamos trabalhar sobre a fração do bolo que vocês comeram, tá? Cada um vai representar a fração do bolo que comeu, tá? E a tia também pode pedir para representar a quantidade de bolo que ficou, né? Então, vamos trabalhar agora no quadro. Olha só, vamos imaginar o tabuleiro, né? Esse tabuleiro eu dividi 8 partes iguais. Né? A tia Karine deu 2 pedaços de bolo para Ana. Ana comeu 2 pedaços de bolo. E a Beatriz, ela comeu
Ana comeu? Ela comeu. Como é que eu vou representar isso em fração? 2 oitavos, né? Porque ela comeu 2 partezinhas, um total de 8 pedaços de bolo. E a Beatriz? A Beatriz comeu 3. Como que eu represento isso em fração? 3 oitavos. Então, aqui a tia já pode entrar na adição de fração, tá? Quanto que elas comeram todo? Vamos somar? Olha, eu posso pegar 2 oitavos mais 3 oitavos. Aqui a tia já está trabalhando a adição de fração. Como que a tia faz isso? Para a gente fazer a adição de fração, primeiro tem que reparar o denominador. Os denominadores são iguais? Sim, né? 8 e 8. Muito bem. O que eu faço? Eu somo? Não. Eu vou repetir, tá? O 8 eu repito, vou colocar e somo o numerador, tá? Eu vou pegar o 2 mais 3 é igual a 5. Então, aí ficou a adição de fração, tá? Nós trabalhamos aqui com a adição, né? Então, vamos aproveitar e vamos trabalhar para a gente poder ver subtração, né? A gente viu adição, vamos ver subtração. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 7 quintos menos 3 quintos. Tá? A gente vai ver aqui um exemplo de fração que a gente vai trabalhar com subtração. Tá? Então, o que a tia falou? A primeira coisa tem que ver o denominador. O denominador, se eles são iguais, né? E aqui o denominador são iguais. Então, eu vou repetir o denominador igualzinho com a adição. Só que lá na adição eu somo, porque a adição a gente tem mais. Agora a subtração, o sinalzinho que é menos. Então eu tenho 7. Eu vou tirar 3, eu vou ficar com 4. Então a minha fração vai ser 4 quintos. Tá bom? Então a tia já viu vocês aí. Adição e subtração. Mas vocês devem perguntar, tia, e quando o denominador eles forem diferentes, né? Porque nem sempre a fração a gente encontra assim. Então vamos ver um exemplo de fração com o denominador com fração com números diferentes. Então vamos lá, vamos colocar assim 3 sexto menos 1 4. Né? Então a tia pediu para vocês olharem primeiro o denominador. Né? E aqui a gente vê que o denominador, eles não são iguais. Ó, são diferentes, 6 é diferente. Como que a gente faz? Aí agora a gente vai fazer o denominador ficar iguais. Como que a gente faz isso? O M, MC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, a tia vai colocar o 6 e o 4 e vamos ver qual que é o denominador que vai ficar aqui. Eu tenho que procurar colocar aqui um número que é divisível 6 por 4 mesmo, tá? Qual é o número que eu vou dividir de 6 e 4 mesmo? Né? Não tá vindo aqui para separar, para vocês entenderem, porque é 6 e 4. Então, o 2, né? 6 dividido por 2 não dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Mas aqui eu tenho agora 3 e o 2. Aqui eu vou dividir por 2, né? Vou repetir o 3, porque 3 não é divisível
feito ele. Tá? Só para vocês lembrarem como é que a gente faz o mínimo múltiplo comum. 2 é dividido por 2. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Né? E agora, eu tenho 3 e tenho 1. Aí eu vou pegar, só pode ser dividido por 3. Né? 3 dividido por 3 dá 1. Eu vou repetir, porque o 1 é dividido por 3. E agora, eu faço 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o meu denominador aqui vai ser 12. E agora, como que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar o 12, dividir pelo denominador e depois a gente multiplica pelo numerador, tá? 12 dividido por 6, não dá? 12. Aí 2 vezes 3, não dá? 6. Então, vamos 6 aqui. Agora eu vou fazer o mesmo com essa fração aqui, 4. 12 eu vou dividir por 4. Quanto que é 12 dividido por 4? Não dá? 3. 3 vezes 1, 3. Como o sinalzinho aqui é menos, aqui ele vai permanecer com menos, tá? 6 eu tiro 3, vou ficar com 3. E aqui, deixa eu só te apagar para não ficar. Aqui nós temos 3 12avos. Aí vocês devem ter aí, né, alguns alunos preparados que 12 é divisível por 3. Então a gente pode simplificar. A gente vai transformar essa fração em fração irredutível, tá? Aí quando que eu tenho que fazer a fração ficar irredutível? Sempre. Sempre, sabe por quê? Porque às vezes você chega numa resposta, sim, 3 12avos, correto. Mas na resposta, às vezes vocês vão olhar, não vai achar. Vocês vão achar o outro resultado. Então, a gente tem que sempre simplificar, tá? Às vezes, numa prova, a gente não simplifica, não vai encontrar a resposta lá que vocês, né, achar. Vocês vão achar outro. Por quê? Porque deixaram de simplificar. Então, evite de deixar sem simplificar. Coloque ela irredutível, sempre, tá? Lembre-se disso, sempre. Então, vamos lá. Eu vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Tá? Eu vou simplificar. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, a resposta que às vezes vocês não vão encontrar pode estar assim, com um 4. Tá bom? E como a gente viu a subtração, né, com os denominadores diferentes, agora a gente vai ver a adição com os denominadores também diferentes, tá? Da mesma forma, eu vou observar o meu denominador, se eles são iguais. Se eles são iguais? Não, eles não são iguais. O que eu tenho que fazer? Fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Tem que fazer o denominador ficar iguais. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 4 e o 8 e vou ver. Qual é o número que eu posso dividir por 4 e 2 ao mesmo tempo? Eu posso aqui dividir direto por 4, mas a tia vai fazer passo a passo, tá? Tem aluno que é mais esperto, que às vezes ele fala, tia, eu já posso dividir aqui por 4. Sim, mas vamos ver, às vezes, que tem aluno que tem mais dificuldade, que não visualizou, teve essa visão de que eu já posso dividir por 4. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, não dá 2. 8, eu vou dividir por 2, não dá 4. Tá? Aí ficou 2 e o 4. Eu posso dividir por 2 novamente. Ó, 2 é dividido por 2 e 4 é dividido por 2. 2 eu vou dividir por 2, vai ficar 1. E 4 dividido por 2?
Agora, o que eu faço? Multiplico esse por esse. E o resultado, multiplico por esse. Então, vamos lá. 2 vezes 2 não dá? 4. 4 vezes 2, 8. Agora, o que eu faço? O mesmo processo que eu fiz lá. Vou pegar o denominador, vou dividir por esse e multiplicar por esse. Tá? Divido por esse e multiplico por esse. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. Qual o sinalzinho que eu tenho aqui? É sinal mais. Então, eu vou colocar o sinal mais e vou fazer o mesmo processo aqui. Tem 8 dividido por 8, vai dar 1. 1 vezes 1, não dá. Quanto que é 10 mais 1? Vai dar 11. 11, 8, oitavo. E o que é? O que eu tenho que reparar? Tem alguma coisa em comum entre eles? Eles têm algum número que possa ser dividido por 11 e por 8 ao mesmo tempo? Não. Então aqui não tem como eu simplificar. Igual eu fiz na outra. Tá? Aqui o resultado, chegamos ao resultado, tá? Que é esse resultado aqui, essa fração, tá bom? Sempre que eu puder simplificar, eu vou simplificar, mas aqui não teve como simplificar, tá? Aí a tia já parou ali. Agora, a gente tem um caderninho de prática, que os alunos praticam a aula dada. Então, a gente tem na escola, os alunos do 5º ano, esse livro aqui que chama Bons Amigos, tá? E aqui, a gente vai olhar lá na página 68, temos aqui a página 69, tá? 71, um monte de atividades para a gente pôr em prática aquilo que a tia ensinou aqui, tá bom? Vocês vão pegar o caderninho de prática, colocar aí na carteira e vamos ver e colocar em prática o que a tia ensinou, tá bom? Aí a gente tem aí a atividade 1, atividade 2, que nós podemos estar fazendo aí, tá? A primeira atividade que está aqui no livro, eu vou fazer junto com vocês. Que é essa atividade aqui. A gente tem um desenho, né, como se fosse uma pizza, e ela está dividida em 7 partes iguais. 7 partes. 1, 2, 3, 4, 7 partes iguais. Então, nós temos aqui essa partezinha colorida e essa partezinha colorida aqui, no nosso livro aqui, ó. E aqui, nessa figura, está perguntando, as figuras em cada item estão divididas em partes iguais. Ó, a tia tentou dividir em partes iguais, tá? Escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada uma delas. Então, ela quer que eu represente a fração, essa parte aqui, ó, a parte pintada. O que a tia ensinou para vocês? Que uma fração é uma divisão em partes iguais. Então, ele está dividido em partes iguais. Que o todo foi dividido. O todo foi dividido em quantas partes? Vamos botar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? 7 partes. E o numerador, ela quer a parte pintada do desenho, né? Ela quer considerar a parte pintada. Qual que é a parte pintada? 2 partezinhas só. Então, ela quer essa fração aqui, 2 sétimos. Tem como eu fazer ela ficar irredutível? Não, né? O resultado seria 2 sétimos. Porque o sétimo é dividido por 2. Então,
Então não tem como o resultado a gente para aí, tá? Vamos ver a outra, que é a outra questão. Essa aqui é a A, essa aqui é a B. A outra questão a gente tem um desenho, um formato de um desenho assim, ó. Mais ou menos assim. E isso aqui eu vou dividir em um detalhe. Vamos lá. Eu vou dividir 5 partes iguais e ela coloriu para mim essa partezinha aqui. E que eu represento a parte que está pintada. Como que eu vou representar? O numerador é a parte que eu vou considerar. Eu vou considerar essa parte aqui pintada, que é uma só. E o denominador é quantas partes o todo foi dividido. Se ele for dividido em 5 partes, a minha fração é 1/5, tá? E aí tem outras atividades aqui também. Agora aqui, a gente vai ver as frações, elas são nomeadas de acordo com o seu denominador. Então, de acordo com o denominador, elas vão mudar, né, a forma de pronúncia daquela fração. Então, aqui, maior do que 1 e menor do que 10. Cada fração recebe um nome específico. Então, eu vou dar exemplo aqui dessa fração, um 4. Então, essa fração, ela escreve assim, 4. Aqui, tem um exemplo aqui. Como que eu leio essa fração? 3 oitavos. 3 oitavos. Tá? E se eu fizer essa fração aqui, ó, 2 terços. Como que eu leio? 2 terços. Tá? Então aqui, na hora de eu ler esse aqui, é 1/4, 3 oitavos e 2 terços. Agora eu vou dar exemplo. Espera só um pouquinho, carinho. Então aqui essa fração 3 décimo, como o denominador é 10, a gente lê décimo, tá? Aí vai ficar 3 décimo. Assim que a gente... E aqui é 100. Então eu leio 5 centésimo. E aqui é 11 milésimo. Tá? Porque a gente vai ler de acordo com o denominador. Aqui é 10, 3 décimos. Aqui é 100, 5 centésimos, tá? Aqui é 1000, aqui é 11 milésimo. E aqui, gente, quando o denominador ele for maior do que 10 e ele for diferente de 100 ou de 1000, a gente lê assim, ó, 2, 15 avos, tá? A gente usa a palavrinha avos. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade. Pode ser sempre, pelo amor de Deus. Então, olha, como o denominador dele é 3 décimos. Aqui a gente vai ver o denominador. O denominador aqui é 100. Então eu vou colocar 5 centésimos. E aqui o denominador, ele é 1000. Então eu vou colocar 11 milésimos. Tá? 11 milésimos. E esse daqui, né, que a tia falou, quando ele é maior do que 10
ele for diferente, o denominador de 100 de 1000, a gente coloca a palavrinha avos. Então aqui vai ficar 2, 15 avos. Tá? Agora, a tia vai. Olha, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu procurei fazer uma aula diferente, tá? Que pudesse chamar a atenção de vocês, fazer um bolo que eu sei que vocês gostam.